Boa noite, queridos associados da AIDA Brasil e do SILA. Caríssimos senhoras e senhores, com orgulho que na qualidade de presidente atual da nossa querida AIDA, em ser anfitrião deste evento e fazer a abertura dos trabalhos desta nova palestra, do ciclo de palestras de pré-lançamento da obra Código de Processo Civil Anotado e Comentado, em que figuram como coordenadores da referida obra os doutores Luiz Antônio João Paulo Sarro, os professores doutores Luiz Henrique Volpe Camargo e Paulo Henrique dos Santos Lucon, nosso ilustre convidado e palestrante de hoje. É realmente uma honra inenarrável presidir a AIDA e estar presente neste momento, testemunhando em local privilegiado esta laurea concedida à nossa associação, de ter como palestrante o professor Paulo Henrique Lucon, e apesar de dispensar apresentações, o doutor Luiz Jean Paulo Sarro fará a leitura de seu vasto currículo oportunamente. Mais uma vez, quero agradecer, em nome dos associados e participantes da AIDA, o trabalho incansável dos organizadores, autores, coautores, bem como a editora Riedel. A obra, o Código de Processo Civil Anotado e Comentado, é uma obra ímpar e muito atual. Eu tenho certeza que será um marco na doutrina e certamente um livro de cabeceira de todos os operadores de direito. Em vista disso, é com mais ênfase ainda que o meu agradecimento profundo pela doação dos direitos autorais feitos à AIDA, que é uma organização sem fins lucrativos e vive das contribuições dos associados, dos eventos que realiza e das doações realizadas. Relembrando, a AIDA é uma instituição de cunho científico, sem fins lucrativos, fundada em abril de 1980, em Luxemburgo, e no mesmo ano, fundada aqui no Brasil. Ela está presente em 73 países, é integrada por advogados, professores universitários, juízes, ministros de estados e estudantes de direito. Bom, por fim, deixo um recado aos participantes para adquirirem a obra objeto deste ciclo de palestras e aproveitarem o desconto significativo que me foi noticiado e será oferecido aos que acessarem o e-mail que será fornecido. Bom, eu passo a palavra para o doutor Luiz Jean Paulo Sarro para dar início, portanto, à palestra sobredita. Muito obrigado e até. Boa noite a todos. As nossas desculpas aí pelo pequeno atraso técnico. Vamos aí partir para a nossa segunda palestra de pré-lançamento, que é o ciclo de palestra de pré-lançamento do nosso CPC anotado e comentado. Antes, na fase inicial, vamos a algumas considerações iniciais. Primeiramente, eu vou dar a palavra à doutora Bárbara, vou fazer rapidamente a leitura do currículo dela, para as considerações iniciais. A doutora Bárbara é doutora e mestre em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, graduada em Direito pela Universidade Mackenzie, membro da AIDA, Associação Internacional de Direito Seguro, professora em instituições de ensino superior, autora de diversos artigos e livros, com destaque para seguros, beneficiários e suas implicações, e as polêmicas que permeiam o seguro de responsabilidade civil e a busca por uma solução, ambos publicados pela editora Roncarate. A atuação profissional na área de seguros e resseguros, em contencioso estratégico, contencioso administrativo, SUSEP, e consultoria no âmbito regulatório SUSEP. Doutora Bárbara, considerações iniciais, por favor. Bom, boa noite a todos. Eu agradeço imensamente o convite para participar desse webinar com ilustres professores, professor Lucon e Volpe, os quais eu admiro muito e parabenizo pela coordenação da obra.
Saúdo aqui também o presidente da nossa querida Aida Brasil, doutor Armando, que assumiu na sua segunda gestão já a associação, mas num momento absolutamente desafiador, em plena pandemia. E de lá para cá vem desempenhando um papel primordial, promovendo debates virtuais e questões importantes aqui discutindo para o nosso setor de seguros. Deixo ainda o meu especial agradecimento e admiração ao Dr. Luiz, que é nosso presidente do Grupo Nacional de Trabalho de Processo Civil e Seguro, que incansavelmente traz novos projetos ao nosso grupo. Então, o livro certamente é uma sequência todos esses debates, é um fruto dessa incansável dedicação ao grupo. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, de ser coautora dessa obra e de participar desse debate, que certamente será de altíssimo nível. Agradeço também a todos que estão nos acompanhando essa sexta-feira gelada, pelo menos aqui em São Paulo, não sei como está nos outros lugares. Espero que gostem e que seja um debate extremamente útil. Bom debate a todos. Obrigado, Bárbara. Antes de passar as considerações iniciais do professor Volpe, o currículo dele também é conhecido de todos, mas eu reitero aqui. Doutor e mestre pela PUC de São Paulo, especialista pelo Instituto Nacional de Pós-Graduação, INPG, em convênio com a Universidade Católica Dom Bosco, coordenador e professor de especialização em Direito Processual Civil da Universidade Católica Dom Bosco, professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, advogado, secretário do Instituto Brasileiro de Direito Processual, IBDP, para o Mato Grosso do Sul. Com a palavra, professor e coordenador da obra, professor Volpe, para as considerações iniciais. Boa noite, meu querido Sarro. Uma alegria estar aqui mais uma vez nesse encontro para discutir o novo código e especialmente em homenagem ao lançamento da nossa obra. Quero cumprimentar o doutor Armando, a doutora Bárbara, o meu querido presidente Lucon, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual. É sempre uma honra recebê-lo, ouvi-lo e espero que tenhamos uma tarde, um fim de tarde, um começo de noite muito agradável. Só agradeço a presença do público que nos assiste e vamos ao debate. Obrigado, professor. Antes de eu passar a palavra para o nosso palestrante de hoje, a nossa estrela de hoje, eu gostaria de dar um aviso a todos que, por pedido, atendendo a pedido dos coordenadores da obra, a editora ela fez uma concessão de um desconto especial para quem estiver assistindo aos nossos ciclos de debates. Então, se vocês estiverem vendo aí, um cupom que pode ser indicado no momento em que vocês cadastram o pedido para a editora pelo site, há uma indicação aí CPC 20, o que garante um percentual de 20% maior do que normalmente tem quando se vai diretamente ao site. E, antes de dar a palavra para o professor Lucon, para as considerações iniciais e, na sequência, para a palestra tão esperada, eu faço aqui também a leitura do currículo, embora ele seja conhecido de todos. Ele é livre docente, doutor e mestre pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, instituição na qual se graduou e é professor associado nos cursos de graduação e pós-graduação. Presidente do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Processual, presidente da Comissão de Ética Pública, advogado em São Paulo e Brasília. Com a palavra, então, professor Lucon, para as considerações iniciais e já na sequência podendo iniciar a sua tão esperada palestra. Professor Lucon. Olá a todos, quero inicialmente agradecer o honroso convite formulado pela Aida na pessoa do seu presidente, doutor Armando, agradecer também Luiz Gianpaulo Sarro pelo seu esforço, empenho, sempre em projetos conjuntos, aí já estamos há alguns anos sempre cumprindo uma agenda de palestras e sempre é uma alegria poder revê-lo. É uma alegria renovada também reencontrar meu amigo Luiz Volpe, a doutora Bárbara Bassani, com quem também já dividi alguns painéis em eventos da AIDA. Eu escolhi um tema para falar hoje sobre os recursos nos tribunais superiores em tempos de pandemia, né? Então, para falar um pouco desse momento muito especial, muito disruptivo, nós não voltaremos ao que era antes, isso é um fato,
e, evidentemente, que a pandemia será e tem sido um vetor de profundas alterações sociais e econômicas. Hoje, pela manhã, eu participei do congresso, primeiro congresso digital da Escola Superior da Advocacia, da OAB Nacional, com 100 mil participantes, e eu dividi o painel com o presidente do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, do qual sou vice-presidente da região Brasil, o professor Lourenço Burrosa Vadel, e ele dizia que na Espanha está voltando a pandemia e já com restrições novamente. Então, esse será ainda um ciclo que perdurará, será muito difícil, está sendo para todos, e um momento de adaptação e renovação. E, nesse sentido, que essa linguagem pelas mídias sociais tem sido tão importante, pelas plataformas, e então só temos que parabenizar essa iniciativa da AIDA nessa difusão fantástica de conhecimento, o que é muito importante nesse momento de isolamento. Espero que todos os nossos ouvintes estejam bem, e vou falar um pouco sobre essa nova visão que teremos de ter, não só do processo, mas de um comportamento diferente em termos jurídicos. E é evidente que aqui é impossível não prestar atenção à recessão econômica que vem ganhando seus contornos nesse momento de pandemia, não é? E nesse contexto, como não poderia deixar de ser, o direito e o mundo jurídico, como produtos da sociedade, também devem se adaptar a essas novas realidades sociais. Dentro desse recorte específico, nessas breves palavras que eu procurarei traçar aqui, trouxe para a nossa discussão de hoje as principais alterações práticas que acredito que devam ser tomadas ou que já foram tomadas no âmbito específico dos tribunais superiores, em resposta aos efeitos que já se pode antecipar oriundos dessa crise econômica. Também me permitirei aí aos debates falar da parte também procedimental, e aqui falando de tribunais superiores e também dos tribunais locais da federação, os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais. Antes que se possa conjecturar e tomar qualquer posição a respeito do que acontecerá nos próximos meses, é necessário que se analise esse contexto atual. E, nesse sentido, e resguardando a pertinência com o tema proposto, eu procurei fazer um levantamento de como os tribunais superiores têm decidido, nos últimos meses, questões relativas a contratos de execução continuada, notoriamente contratos de seguro. Eu descobri que, desde o início do período da quarentena, em 16/3, o STJ já julgou 98 demandas relativas a contratos de seguro. Contudo, não identifiquei nessa amostra demandas o bastante que permitissem traçar um perfil, nem bem dos principais problemas que serão apresentados nos tribunais superiores nos próximos meses e anos, e nem de maneira como a jurisprudência fará essa recepção dessa nova realidade. A pandemia, como nós sabemos, é um evento recente. As demandas ajuizadas em virtude dos efeitos socioeconômicos da doença ainda tardarão a chegar nos tribunais superiores. O que se pode antever, evidentemente, é que haverá um aumento substancial de demandas relacionadas com o denominado reequilíbrio contratual. É o que se identifica quando dá análise do que vem ocorrendo nas instâncias inferiores. Apenas a título de exemplo, analisei 50 acórdãos mais recentes proferidos por esse tribunal no período de 17 e 21 de julho, que tratassem diretamente do coronavírus e versassem sobre questões ligadas a direito civil e direito processual civil. Ressalto que eu não tenho aqui a pretensão de esgotar o tema, mas apenas trazer dados estatísticos, já que a pesquisa empírica se torna importante na ciência processual e em toda e qualquer ciência jurídica que procure identificar uma determinada realidade.
Então, eu farei apenas alguma menção a esses resultados, que denotam que a crise econômica desencadeada pela pandemia já ganha os seus contornos. Desse pequeno universo de 50 demandas, 22% consistiam em ações de revisão de aluguel, 20% de pedidos de busca e apreensão no âmbito de alienações fiduciárias, 10% versavam sobre pedidos de justiça gratuita e outros 10% tratavam de pedidos também de revisão contratual em termos gerais. É dizer, como esperado, a maioria das demandas é relativa a ajustes em contratos de obrigação continuada, de trato continuado, trato sucessivo, que se tornam demasiadamente onerosos em virtude da pandemia, ou a obrigações que efetivamente foram descumpridas. Nesse cenário, é claro que é imprescindível discutirmos o que deverá ser feito no âmbito dos tribunais superiores para que haja o tratamento adequado das demandas em questão. E aqui poderíamos tentar fazer um prognóstico do que será de cenário, né? E aos poucos vai se consolidando. É possível antecipar que haverá a propositura de novas demandas, e isso certamente haverá reflexos na atuação dos tribunais superiores. É dizer que, com o maior número de demandas ajuizadas nas instâncias inferiores, mais tempo levarão os enxutos tribunais para proceder à análise de tais demandas num futuro breve. Evidentemente que o CPC de 2015 encontra ferramentas para a litigância repetitiva, mas ainda existe aquela necessidade de haver um tratamento daqueles casos que apresentam particularidades em relação à interpretação jurídica. Por isso, sem dúvida nenhuma, haverá um aumento do número de casos que pode dificultar a sistematização do tratamento de demandas plurimas e, evidentemente, quando essas têm uma homogeneidade jurídica, há um risco de ter insegurança jurídica que não é desejada e que é um ponto essencial aqui no tratamento dado pelo CPC de 2015, e coloca uma série de medidas e de mecanismos para se procurar dar não um tratamento atomizado aos conflitos, mas um tratamento molecular. E esse tratamento vem desde a propositura da demanda, quando se permite, por exemplo, a formação de litisconsórcio multitudinário, e desde aquelas situações também de rejeição de improcedência liminar em casos repetitivos, ou ainda quando se temos aí também a tutela provisória com base em algum precedente formado pelo CPC. Temos, então, diferentes aspectos tratados até no recebimento, no efeito suspensivo dos recursos. Então, aqueles que analisarem o código que estamos a lançar agora nesse ciclo de palestra poderão ver esses institutos, como o incidente de resolução de demandas repetitivas, o incidente de assunção de competência, que eu esperava que pudesse vir a ser um instituto mais utilizado do que vem nos dias diuturnamente utilizado. Vejo que há uma certa resistência por alguns tribunais da federação, mas toma corpo, sem dúvida nenhuma, já antes mesmo da pandemia, os recursos especiais repetitivos. Mas isso por si só não é suficiente, porque também começam a surgir demandas que procuram fugir daqueles enunciados havidos em temas repetitivos. Isso vem causando também um certo congestionamento. Nós teríamos que pensar também em estruturas jurídicas de lege ferenda antecipadas, para tentar antecipar certos problemas e não depois de o problema estar instaurado, como acontece nos recursos especiais repetitivos ou extraordinários repetitivos, nos casos de repercussão jurídica, quando o processo já está instaurado e o problema já está posto diante do judiciário. E é interessante sempre aqui colocar que o judiciário e a sociedade também deve incentivar ainda mais os métodos adequados de autocomposição,
e o Código foi muito feliz em introduzir a mediação intraprocessual, mas ainda existe um déficit, digamos, até de estrutura para o judiciário incorporar plenamente essa chamada mediação intraprocessual instituída pelo CPC de 2015. Há um movimento muito forte no judiciário de incentivar também a mediação pré-processual. Vejo também o desenvolvimento com bons olhos da chamada autorregulação, e temos aqui a plataforma do Ministério da Justiça, da Secretaria de Direito do Consumidor, então capitaneada pelo Luciano Tim, e isso que deu bons resultados, mas eu vejo também no sistema de seguros a autorregulação em breve será uma realidade com criação de procedimentos adequados próprios para a resolução das controvérsias, como ocorre em outros países. Isso fazendo aqui uma antevisão do que haverá. Até já há um esforço também do CNJ, em conjunto também com a OAB Nacional, de criar um curso de mediadores online. Eu estou modestamente colaborando. O ministro Butz do Superior Tribunal de Justiça está coordenando esse grupo e que já estamos fazendo um trabalho para criar essa nova geração voltada para os métodos adequados de solução das controvérsias e, em particular, da mediação judicial, a chamada mediação judicial, conferindo uma implantação efetiva daquilo que está no CPC de 2015, com um esforço coordenado de muitos juristas que participaram desse projeto que percorreu o Senado, a Câmara, e depois numa comissão mista, Senado e Câmara. Então, evidentemente que se espera que a autocomposição venha a, em certa medida, desafogar a justiça estatal e para promover justamente uma efetiva pacificação social, porque nós sabemos que as soluções adjudicadas nem sempre conferem a pacificação. Normalmente, as soluções acordadas geram a pacificação e as soluções negociadas, e para isso haverá um papel importante para esse novo advogado do século XXI. E a despeito das vantagens que trazem os métodos de autocomposição, é certo que, por não serem dotados de inafastabilidade da imperatividade da jurisdição, estes acabam sendo relegados a um segundo plano, até em virtude da própria cultura pátria da litigância, contumaz as próprias partes, quando estão diante de um conflito, optam por recorrer imediatamente ao Poder Judiciário. Disso decorre a importância de os órgãos jurisdicionais fomentarem o uso de métodos adequados de solução de controvérsias. Eu sempre, embora esteja falando da atuação dos tribunais superiores, também no âmbito dos tribunais superiores já existe esse movimento de dar uma tônica a também eliminar os conflitos por meio da mediação. Então, já se tem feito no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, com resultados muito producentes e que merecem ser aqui destacados nessa brevíssima exposição. De outro lado, mesmo se tais políticas públicas vierem a ser implementadas de forma abrangente, ainda é possível que as partes relutem, dada essa cultura arraigada jurídica dentro da nossa comunidade, a adoção das formas adequadas de solução de controvérsias para o deslinde de suas disputas. É um trabalho cultural de longo prazo e que merece ser feito principalmente para quem está voltado para o ensino jurídico, como eu e o professor Volpe e o professor Luiz Sarro, que já está aqui também divulgando cultura junto aos associados da AIDA. Nesse sentido, pode-se argumentar também, vale a pena falar, fazer referência às novas tecnologias que figuram como um importante instrumento para o fomento do uso de métodos de resolução de controvérsias, notoriamente no contexto pandêmico, e também na atuação junto aos tribunais também. De plano, quando se menciona que as novas tecnologias contribuem para a difusão das formas adequadas de solução de controvérsias, quer-se dizer que a obtenção de um acordo tende a ser facilitada quanto maiores forem as informações a respeito
de todos os elementos que integram o litígio. Assim, por exemplo, uma parte tende a ser mais suscetível à realização de um acordo se dispuser de informações a respeito de suas reais chances de êxito no processo. Então, nesse sentido, vale também aqui a tecnologia, porque conseguirá antever certos resultados. Pesam também na avaliação a ser feita pela parte em relação a se celebrar ou não um acordo, informações atinentes ao custo de tramitação do processo e aquele decorrente seu resultado, bem como dados referentes ao seu tempo de duração. No que diz respeito à avaliação da probabilidade de vitória em determinada lide, é preciso, em um primeiro momento, que efetivamente se conheça o direito discutido, o direito material discutido e o seu comportamento também no processo. Nesse cenário, visando inclusive a prevenção de litígios, a inteligência artificial seria uma poderosa aliada no auxílio da pesquisa jurídica, inclusive em matéria de seguros, por meio de perguntas de programa de perguntas e respostas. Os próprios cidadãos poderiam ter acesso a elementos concernentes à viabilidade jurídica de suas pretensões. E, uma vez examinada a base legal aplicável ao caso, a inteligência artificial poderia se prestar também a antecipar um possível resultado da demanda. Especialmente em virtude da litigância contumaz que existe no país, o Brasil conta com um dos maiores bancos de dados jurídicos do mundo, sendo a maior parte das informações acessível aos algoritmos, dada a larga implementação do processo eletrônico. Sendo assim, ainda na esfera da prevenção de litígios e do estímulo à autocomposição, a base algorítmica poderia ser programada para realizar a compilação e exame de diversas decisões, organizando de forma clara e ordenada o posicionamento jurisprudencial a respeito de determinada questão. A partir disso, partes ou operadores do direito teriam subsídios efetivos para dimensionar a perspectiva de sucesso. E é claro que essa base de dados organizada, além de estimularem a autocomposição e, com isso, o encerramento mais célere e efetivo do litígio, contribuem também para a maior publicidade e transparência do Poder Judiciário. Então, há necessidade aqui, e eu sempre procuro ressaltar, de divulgação da base de dados, dos critérios matemáticos em toda e qualquer base algorítmica. A previsão do resultado de uma disputa, ainda que de maneira aproximada, tende a levar a uma diminuição no número de demandas aventureiras, que se vale da incerteza do Poder Judiciário como uma oportunidade para evitar o descumprimento das obrigações. Ultrapassadas questões referentes ao cálculo da chance de sucesso na judicialização da demanda, é importante mencionar que a tecnologia também pode estimular a autocomposição por diminuir substancialmente os custos de transação existentes nessa seara. No que diz respeito aos métodos adequados da solução de controvérsias, esses custos são reduzidos na medida em que procedimentos passam a se moldar melhor a rotina de cada um dos protagonistas do litígio. Por meio de plataformas de Online Dispute Resolution, as chamadas ODRs, cada uma das partes pode se submeter à mediação, conciliação ou mesmo negociação no local e horário que desejar, o que definitivamente estimula a adesão das partes a tais processos e facilita, sem dúvida, o acesso à justiça. Mas se, por um lado, nessa discussão dos métodos adequados, há um estímulo ao acesso à justiça, há também uma certa facilitação de acesso aos órgãos jurisdicionais por meio das novas tecnologias. Então, se não estimularmos esses mecanismos de solução adequada dos conflitos, teremos, sem dúvida nenhuma, uma grande explosão de conflitos, na medida em que ficará muito fácil demandar. É evidente que a diminuição dos custos de transação é fator de extrema relevância se considerado no contexto da globalização. E, por outro lado, essas plataformas online de resolução das controvérsias figuram como instrumentos que podem auxiliar até mesmo no deslinde de controvérsias relativas a transações internacionais de e-commerce, né?
Então, eu quero sempre destacar que essas ODRs também têm sido amplamente utilizadas em disputas em que há um envolvimento emocional entre as partes, principalmente nos litígios relativos ao direito de família. E já está mais que demonstrado que essas online dispute resolutions são adequadas não apenas para a solução de disputas oriundas de transações comerciais, sendo frutífero seu emprego em outros tipos de lide em que haja maior carga emocional. Em síntese, práticas de conciliação e mediação intraprocessuais estimuladas pelo Código e pré-processuais, orientadas por um sistema de inteligência artificial, tenderá a otimizar o acesso à justiça na medida em que será permitida uma solução mais adequada e célere do litígio. Essas práticas ainda têm o potencial de descongestionar o Poder Judiciário com diminuição de demandas propostas. Contudo, para além do fomento das MASC, os métodos alternativos de solução de controvérsias, há de se destacar também a importância de que o Judiciário organize procedimentos internos para lidar de forma adequada com as demandas que surgirão nos próximos tempos. E é claro que as tecnologias podem ajudar muito nisso. E aí vale também uma organização desses precedentes que foram consagrados no Código de Processo Civil de 2015. Isso certamente contribuirá para o fluxo melhor de recursos nos tribunais superiores. Os tribunais superiores terão de dirimir uma série de litígios relativos a contratos de execução continuada que sofreram diversas alterações em virtude da pandemia. Visando a otimização da resolução de tais litígios e o desafogamento dos tribunais superiores, eu vejo como alternativa viável, especial estímulo de autocomposição nos meses subsequentes à pandemia, principalmente no que concerne aos litígios ligados a seguro. Além disso, a implementação da inteligência artificial nos tribunais superiores também pode ser valiosa aliada, notoriamente, para a promoção da segurança jurídica. Isso é importante salientar, e eu gosto de dizer isso, que quando o CPC foi concebido em 2009, né, foi gerado, se falava de processo eletrônico, havia uma lei de 2006, mas nós jamais poderíamos imaginar que alguns anos depois nós teríamos inteligência artificial. Aliás, nas discussões que tivemos no âmbito do Senado e da Câmara, simplesmente cogitávamos do processo eletrônico. Muitas vezes era criticado como um processo que simplesmente reproduzia o papel na tela, mas não tínhamos essa profundidade, e acredito que os outros ordenamentos jurídicos espalhados pelo mundo também não tinham, esses mais recentes, uma percepção do impacto dessas novas tecnologias no direito. E com o CPC de 2015 não poderia ter sido diferente. O que o CPC de 2015 fez, sim, foi procurar uma coerência, uma homologação, uma homogeneidade jurídica, e aqui, quando eu falo homogeneidade jurídica, é homogeneidade fática ligada à interpretação do direito, não é? Então, quando o Código está falando aqui de processos repetitivos, os processos repetitivos podem ter várias concepções, desde a interpretação de uma norma jurídica de direito material até uma norma jurídica de direito processual, até a verificação de fatos repetitivos na interpretação e nos contornos de uma norma infraconstitucional ou constitucional. E, evidentemente, que essa organização por alguns programas de inteligência artificial, e aqui posso mencionar, e depois podemos até aprofundar essa discussão, os programas Sócrates e Atos no STJ e o programa Victor no Supremo Tribunal Federal, certamente tenderão a impactar muito o sistema de justiça do país. E nota-se que há uma produtividade nos tribunais, notou-se um aumento da produtividade dos tribunais nesses tempos de pandemia. E assim há de se contar com a sensibilidade da jurisprudência, que ora se forma em resposta a uma crise sem precedentes
na história do mundo. Temos uma crise global e, com a conjugação de todos esses elementos, será possível a absorção das novas demandas que haverão de tomar os tribunais superiores nos próximos tempos. E se espera que haja, evidentemente, uma organização aqui dos tribunais para esse momento tão disruptivo. E, evidentemente, que alguns temas, como a substituição de garantia em matéria de recursos, alguns outros temas certamente terão de ser enfrentados, e também problemas de readequação dos contratos. Vamos ver como é que os tribunais conseguirão lidar com essa nova circunstância. Evidentemente que teremos que, até em prol da segurança jurídica, respeitar os contratos, mas é preciso também ter sensibilidade para dispositivos constantes da legislação material, como onerosidade excessiva, fatos supervenientes que efetivamente atuam na execução do contrato. Isso tudo deve ser levado em conta, e essa tem que ser uma percepção que devemos levar em consideração para até a adoção de métodos alternativos de solução das controvérsias. No campo do exercício dos direitos, do direito processual propriamente dito, eu vejo que o Brasil teve uma coragem de adaptação muito rápida às novas tecnologias. O próprio CNJ editou 2 resoluções que eu me lembro aqui a respeito do processo nos tempos da pandemia. Vejo que alguns tribunais da federação vêm recebendo advogados na distribuição de memoriais, e isso é muito importante. É importante, então, que haja esse diálogo dos advogados com os desembargadores, com os juízes de segundo grau. Há um problema ainda dessas audiências de instrução. Eu, como árbitro, em uma arbitragem, as partes resolveram adiar a audiência porque preferem fazer presencialmente, porque o olho no olho na audiência é muito importante, e a verificação das reações também na audiência são muito importantes. E então há essa problemática. No crime nem se fala, isso é muito importante, mas de qualquer maneira o que se vê aqui é uma adaptação. Se evidentemente não haverá ganho integral em toda a adoção de uma nova sistemática, mas eu vejo que, em termos de sustentação oral, vem funcionando muito bem. Eu já sustentei em tribunais de justiça locais e também no STJ, e funcionou muito bem, achei que foi muito bom. Também, em casos que não comportavam sustentação oral, também pude assistir ao julgamento, que foi bem interessante, mas precisamos, evidentemente, melhorar e aprimorar essa nova sistemática da justiça para que tenhamos uma construção da jurisprudência melhor, principalmente no que diz respeito aos processos repetitivos. Me parece que aqui os recursos nos especiais repetitivos poderiam adotar a sistemática do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, com destaques, com aprimoramentos, para que a decisão em processos repetitivos pudesse ser a mais completa possível. Mas fica essa problemática também de despachos também com certos julgadores, tem sido difícil para os advogados, isso precisa ser aprimorado. Mas é evidente que é um processo de mudança com o qual teremos que nos adaptar. É evidente que existem outros problemas relativos à execução, e aqui medidas práticas e materiais têm sido adiadas por conta da pandemia, postergadas, isso é um problema. Medidas de urgência também tutelas provisórias têm sido difíceis de serem cumpridas, dadas essas restrições. Então, no campo da atuação prática dos direitos, o direito processual tem sofrido muito, e se espera que haja uma sistemática mais coerente com os novos tempos, com sistemas de bloqueios de bens, enfim, consigamos evoluir nessa parte da execução dos direitos reconhecidos por meio do processo.
no que diz respeito à atuação nos tribunais, eu vejo que a comunidade jurídica reagiu bem, aqui falo judiciário também, advocacia, com esses problemas em primeiro grau de jurisdição. Nos tribunais superiores há essa preocupação com um trabalho muito expressivo nesse tempo da pandemia, mas precisamos criar outros meios para que se possa ter um acesso efetivo às discussões, inclusive para a realização de outros atos, como, por exemplo, audiências públicas online, com a inscrição prévia de interessados. Então, precisaremos fazer uma lista de adaptações necessárias à possibilidade de intervenção dos Amit Curi e também de outros terceiros na relação jurídica processual que se desenvolve agora eletronicamente. São essas as singelas observações que eu queria fazer nessas palavras, e devolvendo a palavra aqui ao nosso Luiz Gianpaulo Sarro para começarmos o debate efetivo. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Lucon. É sempre muito bom ouvi-lo. Estamos sempre aprendendo muito com o professor. Eu passo agora a palavra para algumas considerações para a doutora Bárbara Bassani. Obrigada, doutor Luiz. Obrigada, professor Lucon. É sempre um prazer dividir aqui um webinar com o doutor. E, mais do que isso, é uma grande honra aprender ao ouvi-lo. Aqui me chamou a atenção da sua fala, tentei anotar aqui alguns pontos para os debates, e me chamou muita atenção algumas questões relacionadas às discussões em contratos de trato sucessivo, e o seguro é um deles. Acho que quando começou a pandemia, a gente esperava já de cara um aumento do litígio que deve vir agora para o final do semestre. Espero, até aproveitando as suas palavras, que as partes componham e realmente esqueçam um pouco do contencioso e procurem meios alternativos para solucionar. Mas só para dar alguns exemplos aqui na área securitária de expectativa, algumas questões envolvendo, né, óbvio que seguro-saúde é outra esfera, então tem muita discussão envolvendo seguro-saúde, mas se a gente pensar em termos de seguros de danos, muita discussão relacionada à diminuição de prêmio ante negociação dos prêmios no seguro ante a situação concreta da pandemia, e até mesmo há uma um dispositivo no Código Civil que trata de uma diminuição considerável do risco, e aí uma possibilidade de revisão do prêmio à luz dessa determinação. Então, existe uma discussão em relação a isso, se a gente for parar para pensar, muitas empresas que fecharam e ficaram bom tempo parado agora no primeiro semestre, que pode existir, então, uma discussão em relação a isso, caso a seguradora não tenha negociado, além de postergação ou renegociação de prêmio em questão de parcelas, postergação das datas de vencimento de prêmio, mas a grande expectativa mesmo de aumento de discussão, principalmente agora para o segundo semestre, já olhando para o que está acontecendo lá fora, é a questão da interrupção dos negócios na cobertura de lucros cessantes, se a pandemia poderia ou não se enquadrar em relação a essa cobertura, já que não há necessariamente um dano físico ao imóvel, mas como a gente acompanha as discussões lá fora, a gente imagina que essas discussões já estão começando a aparecer ainda timidamente aqui no país, mas acreditamos que sim, seja uma discussão que vá começar com bastante força agora para o segundo semestre, já existe consultoria envolvida. A questão da autorregulação, que o professor comentou, em seguros havia uma expectativa para uma autorregulação muito específica em relação a corretores, que no final não se concretizou, porque a medida provisória que previa isso acabou perdendo o efeito, então voltaram para o manto da Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP. Mas a boa notícia, em termos de legislação, é que a gente vive uma nova era na SUSEP, é um novo regulador, um regulador mais moderno, um regulador que busca e colocou na semana passada uma norma em consulta pública para segregar seguros massificados de seguros de grandes riscos e revisitar um normativo que trazia um engessamento desses clausulados para o mercado.
e aí nessa medida vai muito em linha com a lei da liberdade econômica, então diminuindo a ingerência do Estado e o dirigismo contratual nas relações securitárias, o que é extremamente positivo e que certamente vai contribuir para uma diminuição desse contencioso na medida em que os contratos tendem a ser mais bem elaborados, com uma ingerência menor do regulador, de forma a ter um clausulado e uma interpretação, principalmente em grandes riscos, algo mais paritário e uma interpretação que não deixe dúvidas, já que as seguradoras poderão usar bastante da criatividade de discutir com os seus grandes segurados. A gente espera que isso, num futuro muito próximo, né, a norma coloca em 50 dias em consulta pública, seria um prazo de adaptação de 180 dias. Então, até que esses produtos cheguem, vai demorar um pouco para a gente ter essa mudança, mas o fato é que é um grande passo, um dos primeiros passos para a modernização do setor e que eu vejo com muito bons olhos até para diminuir esses litígios e propiciar outros meios de resolução, como, por exemplo, a mediação e também a arbitragem em seguros. Um ponto aqui que também me chama a atenção em relação à modernização, e daí o doutor colocou a questão da inteligência artificial, a gente vê hoje a SUSEP funcionando muito bem eletronicamente, então protocolos eletrônicos, canais funcionando. A gente nunca viu o regulador produzir tanta norma, responder em tempo tão rápido, e-mails, etc. E uma outra boa notícia é uma integração aí para os massificados, para os seguros mais relacionados a consumo, uma integração com a plataforma consumidor.gov, que é buscado, objeto também de uma outra norma que foi colocada pela SUSEP, em pública, e uma interação a longo prazo em relação a esses diversos órgãos. Inclusive, hoje, se a gente vai protocolar um processo e uma petição, melhor dizendo, no site da SUSEP de forma eletrônica, tem lá já o campo para colocar o interessado e poderia, inclusive, colocar como interessado um outro órgão. Então, tudo isso num contexto em que hoje o regulador olha para um sistema de registro de operações, então, quer dizer, tornando uma transparência maior e uma integração melhor entre os diversos órgãos, e tudo isso a gente espera que contribua para uma judicialização menor. Aqui, eu gostaria também de colocar alguns pontos relacionados às discussões dos recursos nos tribunais superiores em tempos de pandemia, e seriam eles o primeiro ponto. Seriam 3 aspectos que eu gostaria de abordar, e depois, se o doutor puder responder, seria excelente. O primeiro seria, o que a gente pode aproveitar, né? Eu sei que a professora mencionou a questão da importância do olho no olho, da audiência, daquele calor do momento. Eu concordo que muita coisa acaba se perdendo, mas, por outro lado, para a gente, inclusive, enquanto advogado, é muito positivo a gente não ficar um dia inteiro em deslocamento para, por exemplo, despachar em outro estado e o despacho ter a duração de 15 minutos. Então, quer dizer, o que a gente pode aproveitar de positivo da pandemia em relação aos meios eletrônicos? Será que esses despachos não vieram para ficar, né? Tem uma certa dificuldade, sim, da gente conseguir despachar remotamente, mas gostaria que a gente pudesse aproveitar melhor esse período, inclusive para sustentações orais, por exemplo, no âmbito do Conselho de Recursos, né, falando um pouco da esfera administrativa, as sustentações estão funcionando super bem, os julgamentos virtuais, etc. Então, acho que nisso acabam ganhando todos, até uma questão de custo, inclusive o próprio cliente, o próprio jurisdicionado, na medida em que não teria despesas com deslocamento, etc. e tal. Um outro ponto que eu queria colocar é a questão dos vários recursos que chegaram, inclusive, ao STJ, e da temática que no Tribunal de Justiça de São Paulo também foi levada, e que o professor chegou a comentar muito en passant, em relação à substituição da penhora por seguro-garantia judicial, que aumentou muito, né? Foi um pedido que a gente viu aumentar demais por conta da pandemia, justamente porque o seguro-garantia judicial é um seguro que libera o fluxo de caixa das empresas. Então, em vez de deixar lá o dinheiro parado na conta, vou pagar funcionário, pagar tributos, enfim, vou fazer fluxo de caixa.
E apesar do seguro garantia judicial ser um mecanismo que está previsto hoje equiparado a dinheiro no nosso artigo 835, parágrafo 2º do CPC, lamentavelmente, na minha visão, nós ainda nos deparamos com decisões que entendem que é necessário haver uma demonstração de que não há um comprometimento do resultado útil ao processo, ou que para justificar esse pedido a empresa precisaria demonstrar que, de fato, por exemplo, ela não está fazendo doação em época de Covid, então que esse fluxo teria uma razão, ela estaria realmente passando por uma crise para poder sustentar esse pedido de substituição. Então, acho que nesse campo a jurisprudência ainda oscila e nós precisamos avançar um pouco mais para essa aceitação do seguro garantia judicial, não naquela primeira vez em que ele é oferecido, mas especialmente no momento de substituição, quando a gente fala no pedido de substituição. Então, gostaria de ouvir o professor sobre esse tema. E já finalizando, acho que o último ponto que eu gostaria de colocar aqui, e também gostaria de ouvi-lo, é em relação à preocupação dos precedentes em tempos de pandemia. Então, o que nós temos visto? Algumas discussões relacionadas a tributação, isenção, responsabilização de agentes públicos, restrição de circulação de pessoas e restituição de prazo, por exemplo, para a parte cuja advogada contraiu o Covid. Esse tipo de discussão está muito atrelado à época que nós estamos vivendo. Mas será que esses julgados eles depois serão vistos como precedentes e poderão ser utilizados em outras situações, diferentes situações, ou será que eles vão ficar delimitados no tempo enquanto durar a pandemia? E aqui, só para fazer um comentário em relação a seguros, no ano passado nós tivemos, já fez um ano, essa súmula de maio de 2019, a súmula 632 do STJ, que causou um grande alvoroço porque ela diz que nos contratos de seguros regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento. Só que essa súmula é uma súmula que acabou nascendo velha, digamos assim, porque ela trata de julgados mais antigos, casos em que, inclusive, a moeda nem era o real, então a importância segurada ela tinha uma desvalorização se comparada com o valor do próprio prêmio, e a súmula acabou sendo extremamente ampla, e aí algumas seguradoras já estão, inclusive, aplicando nos pagamentos que realizam administrativamente, então aplicam a súmula para todo e qualquer seguro hoje, por conta da súmula e para evitar um risco judicial, e outras seguradoras não, simplesmente preferem aguardar e ver se eventualmente tiver uma discussão judicial para demonstrar, por exemplo, no seguro de crédito, que às vezes é até a importância segurada, ou melhor dizendo, a indenização, o limite máximo da garantia é fixado até em dólar, então quer dizer, não faz o menor sentido essa tese da recomposição da moeda, e precisam explicar, então, para o judiciário que naquele caso concreto essa súmula não se aplica. Então, acho que são discussões que certamente merecem toda a nossa atenção, justamente para demonstrar que talvez aquela determinada decisão, ou mesmo uma questão já simulada, ela não se aplica a todo e qualquer caso. Ela precisa realmente ser aplicada para os casos que seja exatamente semelhante àquele. Então, essas seriam as minhas considerações, até para não alongar, gostaria muito de ouvi-lo e desde já agradeço. Obrigado, Bárbara, pelas considerações. Professor Lucon, se quiser comentar, fique à vontade. Não, eu queria dizer o seguinte, não, as perguntas muito oportunas, não é? E muito pertinentes. Quero agradecer sempre a Bárbara instigando os pontos mais interessantes aqui, e quero dizer que eu acho que nada voltará a ser o que era antes, né? Eu acho que e também não há ganho integral. Acho sem dúvida de que haverá um acesso à justiça muito melhor pelo ponto de vista aqui de distância, de distanciamento, porque isso evidentemente as plataformas facilitam. Eu acho que temos que aí cabe também à OAB exigir
também dos órgãos jurisdicionais esse despacho, essa possibilidade de ter realmente esse acesso remoto com julgadores. Evidentemente que isso vai acabar lotando as audiências, os ministros, porque antes essa possibilidade, em muitos dos casos, era física e agora passa a ser nacional. Então, todos os recursos, imagine, todos os recursos especiais, todos extraordinários para o Supremo e para o STJ, teremos aí uma dificuldade muito grande de dar vazão a toda essa demanda. Eu acho que há muito mais ganhos do que perdas. É evidente que, como eu disse, a questão da audiência, há uma certa resistência por parte até da advocacia e às vezes de alguns julgadores de não fazer audiência, de querer fazer audiência presencial. Mas teremos que nos adaptar à videoconferência. Isso já estava previsto no CPC de 2015 e precisaremos implementar sabendo que haverá perdas. Em muitos processos cíveis, em outros países, os depoimentos são colhidos no próprio escritório do advogado, que assina a veracidade daquilo que foi dito. Evidentemente que o magistrado pode solicitar que a testemunha venha depor na sua presença, mas o fato é que nós teremos esse caminho que é um caminho sem volta. Eu acho que não voltará, Bárbara, ao ser o que era. E acho que eu vejo muito mais aspectos positivos do que negativos. Ganho integral, como eu disse, não existe. Né? Com relação ao seguro-garantia, eu acho que esse é um aspecto importante. Realmente, esses requerimentos serão exponencialmente ampliados na medida em que a crise econômica atingiu a todos e não faz sentido aquele dinheiro ficar parado. E muitas vezes, quando é o poder público, é pior. Às vezes o poder público usa o dinheiro e depois não tem nem mais aquilo que foi depositado nos depósitos judiciais. Então, é melhor que deixemos aí instituições financeiras dando seguro-garantia e esses valores circulando na economia. Me parece aqui que isso é muito importante aqui destacar, e isso que provavelmente teremos essa enxurrada de requerimentos que teremos em breve. Aliás, esse movimento já existia antes também. Acho também que haverá também uma rediscussão do contrato. Isso será inevitável e as bases serão variadíssimas. Por exemplo, os lojistas em shopping centers fechados, a questão também da diminuição do risco, isso tudo leva a uma discussão, a uma readequação do contrato e provavelmente os órgãos jurisdicionais serão provocados e é evidente que isso terá repercussão no tempo da pandemia. Mas quanto tempo teremos de pandemia? Quanto tempo de isolamento teremos? Qual será o tempo de restrição? De que maneira podemos levar em consideração esse impacto? Isso será certamente teremos discussões intensas. Eu já vi alguns julgados tentando tirar a incidência de juros no período da pandemia, depois o julgador colocou 2 meses e fez uma readequação do contrato. Vamos ver o que vai acontecer. É claro que temos que ter uma certa estabilidade nos contratos, mas certamente teremos pedidos aí de onerosidade excessiva, caso fortuito, necessidade de reequilíbrio do contrato. Sem dúvida nenhuma, teremos discussões dessa natureza. Com relação aos precedentes, essa problemática que a Bárbara colocou é das maiores. Eu não vejo um problema só aqui nos tempos da pandemia, mas eu vejo muito mais com uma dificuldade que tem o profissional de mostrar que seu caso é diferente de um entendimento simulado, do entendimento constante de um determinado enunciado. Então, às vezes, a gente briga e morre na praia. Eu tive uma experiência, digamos, dolorosa, mas que tudo caminha para ter um final feliz, onde eu insistia com o julgador de primeiro grau, dizendo que a súmula, que o entendimento
num julgado repetitivo, não se aplicava ao meu caso, e só consegui essa reversão no Superior Tribunal de Justiça. Então é preciso, essa é uma grande dificuldade, porque quando se fala em algum tema repetitivo, se cai normalmente na vala comum. E eu só consegui ser ouvido, acreditem, no Superior Tribunal de Justiça. Não consegui ser ouvido, de pese ter despachado presencialmente com o juiz de primeiro grau, eu só consegui reverter essa situação no Superior Tribunal de Justiça. Então, essa é uma dificuldade, e eu vejo que existem súmulas, enunciados que já estão ultrapassados e que muitas vezes não se aplicam ao caso concreto. E, às vezes, você tem um litigante que faz questão de fazer com que seja aplicado um entendimento que não é, que já está ultrapassado, ou que simplesmente não tem a menor pertinência com o caso concreto. O processo brasileiro é muito adversarial, é um processo, em termos econômicos, barato, e isso acaba gerando um estímulo à litigância. E, evidentemente, que isso acaba gerando uma concentração de muitos processos perante os órgãos jurisdicionais. E essa massificação gera uma perda natural de qualidade. E, quando se fala em precedentes, há uma aplicação quase que automática aí dos precedentes, sem verificação das peculiaridades e das diferenças que devem ser levadas em consideração para colocar aquele caso concreto e visto de uma maneira diferente. São essas observações a respeito das pertinentes perguntas feitas pela Bárbara Bassani. Muito obrigado. Obrigada. No registro que o professor Pouco teve um compromisso, ele precisou se retirar um pouco antes. E eu vou aproveitar aqui para reiterar os agradecimentos feitos pelo nosso presidente da IDA, doutor Armando, a todos os coordenadores e todos os coautores da doação dos royalties feitas para as atividades acadêmicas dos 20 grupos nacionais e regionais de trabalho da IDA Brasil, a brasileira da Associação Internacional de Direito Seguro. Eu aproveito também essa oportunidade para convidar aqueles que queiram se inscrever nos grupos de trabalho. Não há a obrigatoriedade de ser oficialmente associado, embora seja desejado. E convido também para uma reunião que haverá do nosso Grupo Nacional de Trabalho e Processo Civil já na próxima terça-feira, às 10 horas. Aqueles que tiverem interesse, é só nos procurar que eu passo as coordenadas. Eu vou, antes de passar para a parte final, porque a área de apoio está me informando aqui que não houve formalização de perguntas até agora. Deixa eu dar uma confirmada, é isso mesmo. E eu vou aproveitar para reiterar o que disse no começo, né, com relação ao lançamento do livro, em que, por meio de cadastramento no site, há um desconto, que já é normalmente oferecido pela IDA, mas, em razão de atendimento a pedidos feitos por nossos coordenadores, a Ridel, a editora Ridel, gentilmente abriu a possibilidade de um cupom em que se indica, bastando vocês colocarem código CPC 20 no momento do cadastramento, que vocês terão um desconto maior aí de 20%. Então, aqueles que tiverem interesse na obra poderão proceder desta forma. Ok? Então, não havendo perguntas até o momento, eu passo para as considerações finais. Deixa eu ver se tem, não tem perguntas mesmo. Então, eu vou dar a primeira oportunidade para as considerações finais da doutora Bárbara e, por último, para o nosso palestrante de hoje, doutora Bárbara. Muito obrigada, eu só tenho realmente a agradecer, foi um privilégio estar aqui hoje com vocês, fico feliz em vê-los que estão bem, e fiquem bem, desejo que todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando e seus respectivos familiares fiquem bem, com saúde, se cuidem, e que nós possamos estar juntos pessoalmente em breve, reunidos, discutindo sobre seguros, processo civil e nas reuniões da IDA Brasil. Desejo muito sucesso ao livro e parabéns novamente a todos. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado. Professor Lucon, para as considerações finais. Eu quero agradecer a presença de todos que nos assistiram virtualmente, o honroso convite, a Bárbara Bassani por sua participação e pela intervenção
muito adequada, apropriada e muito desafiadora. Agradecer a Aida nas pessoas de seu presidente e também do Luiz Gianpaulo Sarro, dizer que é uma alegria, é uma obra importante, que foi feita com todo carinho e empenho, e espero que vocês, público em geral, goste desse resultado, que é esse código importante aí, e que seja uma edição que venha a durar por muitos e muitos anos, não é, Luiz? E vamos trabalhar para isso. Muito obrigado. Obrigado ao professor Com, a Bárbara, ao professor Lobo, que esteve aqui conosco. Então, agora eu devolvo a palavra para o nosso presidente para o fechamento. Manda uma palavra. Bom, muito obrigado. As palestras excelentes, temas muito importantes, atuais, e agradeço muito a presença dos ilustres palestrantes. A palavra para mim. Desculpe, é o meu ponto. Minha esposa está me alertando que foi aberta a palavra para mim, mas eu estou falando. Muito bom. Coisas dos novos tempos. Mas o tema foi muito importante. Por falar em novos tempos, eu só queria fazer uma observação bem rápida. Realmente, o judiciário e nós temos que estar muito preparados para esses novos tempos. A pandemia é igual à crise, que, por sua vez, crise é igual à invenção, a descobertas, a quebra de paradigmas. Portanto, nós, sem dúvida, estamos num novo tempo. Eu, como ex-magistrado, eu posso dizer que algumas coisas que aconteceram foram simplesmente fantásticas. Por exemplo, algo que não tem muito a ver com a nossa área específica, mas o caso dos réus presos, em que simplesmente havia um gasto enorme de material humano e econômico para conduzir o réu preso até a autoridade policial. Só essa solução, só essa economia foi simplesmente fantástica com referência a isso. A facilidade que vamos encontrar para, de certa forma, chegar à proximidade do magistrado, mesmo que seja virtual. Nós temos que nos adaptar a esse formato mesmo. Existem formas brilhantes de chegar a isso. Basta colocar um íconezinho com um código de barra e simplesmente você pode gravar um videozinho e o juiz pode ver no seu próprio celular. Ou seja, nós temos coisas brilhantes para fazer e aproveitar esse momento. Portanto, o judiciário e os advogados têm que estar muito atentos para isso. Eu só acho que nós temos um problema. Eu me lembro que toda vez que se tentou diminuir a lide através da busca de uma solução negociada, como, por exemplo, quando foi criado antes dos juizados especiais de pequenas causas, os juízes faziam mutirões à noite, que eram chamados juizados de conciliação, certo? Esses juizados de conciliação, no qual eu participei várias vezes, era feito à noite e tentava exatamente acomodar as partes e fazer solução e resolver. Isso deu certo, porque realmente muitas soluções haviam. Veio o GEC, que foi, de certa forma, a substituição a isso, e o que surgiu? Surgiu que o povo não habituado a essa rapidez, que não é tanta, mas que naquela época era muito, de solução, sentiu-se motivado a procurar o judiciário, que é a solução definitiva. Na verdade, hoje, o judiciário é a única solução definitiva para o cidadão. Se ele vai no PROCON, ele não encontra uma solução definitiva, às vezes, da reclamação que ele faz. Então, ele quer ouvir a última palavra. E o sistema todo é feito que o judiciário é efetivamente a última palavra. Nesse afã de buscar a última palavra, eu fico com receio de que essas tentativas, a não ser a conciliação mesmo, conciliação escrita, formalizada e abençoada até pelo produto que foi fornecido, talvez atenda. Mas eu sinto que haverá um estímulo muito grande pela facilidade a procurar o judiciário, e o judiciário tem que estar muito preparado para dar conta desse volume que deverá alcançá-lo.
Mas eu fiquei muito agradecido, excelente palestra, muito obrigado. Tenho certeza que nessa sexta-feira, os que assistiram vão ficar muito contentes com a palestra. E aqueles que não puderam assistir, estará gravado e poderão novamente ouvir, porque há muita coisa para pensar e refletir sobre o que foi dito. Muito obrigado, agradeço a ambos, muito obrigado, Vassani, muito obrigado, professor Lucon. Foi uma honra tê-lo aqui e ouvir seus ensinamentos. Muito obrigado. Muito obrigado, Luiz, também, meu filho jurídico. Muito obrigado. Bom, agradeço a todos e dou por encerrado mais esse ciclo de palestras e convido a todos a assistir o próximo ciclo que será realizado. Que dia, Luiz? Já temos data? Não está o seu microfone. Você está no mudo, Luiz. Perdão. 14 de agosto, palestra do professor. 14 de agosto. Muito bom, muito obrigado. Muito obrigado, então. Um abraço a todos e uma boa noite. Tchau, muito obrigada. Boa noite. Obrigado.